De volta com o programa Viver é Melhor e nós mandamos um grande abraço a Neuri Silva, de Itaiaém, em São Paulo. Olá, Neuri. Ela conta que está sempre na audiência do programa, gosta muito do Viver é Melhor. Muito obrigada por estar sempre junto conosco. E ela pede preces por toda a sua família. Os nomes serão lidos na corrente ecumênica de orações e mande sempre suas opiniões e sugestões aqui para o nosso programa. Assim como Danilo Mora de Araújo, de Chavantes, no estado de São Paulo também, que pede preces por toda a sua família, especialmente por sua esposa. O nome também será lido daqui a pouco na corrente ecumênica de preces. Você que nos assiste, participe, pode ligar ou escrever. Nosso telefone é 0310 07 940 ou acesse boavontade.com/TV. No nosso portal você preenche um formulário super simples, só colocar o seu nome, cidade, e-mail e mandar para a gente a sua mensagem. Ou ainda encontra ali os links para o Twitter e o Facebook para que você participe do jeito que mais se sente à vontade. O tema de hoje, todo mundo tem alguma coisa para colaborar, uma pergunta para fazer. Falamos sobre a alimentação na infância e como educar o paladar das crianças para comerem aquilo que elas realmente precisam e não só o que elas gostam. E há um hábito que é fundamental nessa formação, que é o aleitamento materno. O leite materno é completo. Isso significa que até os 6 meses o bebê não precisa de nenhum outro alimento. Depois desse período, a amamentação, que pode ser continuada até os 2 anos ou mais, deverá ser complementada com outros alimentos. O leite materno funciona como verdadeira vacina, protegendo a criança de muitas doenças. A gente pergunta para a nossa convidada, Ana Cláudia Montesino, nutricionista, sobre esse assunto. Muita gente acha que o leite materno não colabora em nada com a formação do paladar. Qual que é o papel dele nesse aprendizado da criança com relação ao alimento e ao sabor das coisas? Então, olha, primeiro que o leite materno ele já vai criar um vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, né, que é fundamental para essa formação, inclusive com essa questão da imunidade, né? Então ele traz os nutrientes essenciais e o bebê, de alguma forma, ele teve já desde a sua formação algum contato com o paladar. Então, as papilas gustativas, elas estão se formando ali pela fase de 7ª e 8ª semana de gestação. E aí, hoje, já tem alguns estudos, né, que citam a relação que o bebê já cria no útero do líquido amniótico com odor e o próprio paladar. Então, que aí a própria alimentação da mãe influenciaria de alguma forma a identificação da mãe, por exemplo, do bebê pela mãe através desse líquido amniótico. Então, por isso seria, por exemplo, a identificação do bebê com o cheiro da mãe, porque ele já sente aquele odor no útero, né? E isso ele vai identificando quando nasce, né? Então a gente brinca que o bebê não chora porque ele está com saudade da mãe, ele chora porque o cheirinho, né? O cheiro que ele conhece foi para longe. E o leite materno nesse aspecto, conforme a alimentação da mãe, ela vai ali já durante a gestação passando alguns nutrientes e na hora da amamentação isso continua acontecendo, né? Não dá para se afirmar que vai faltar algum nutriente no leite materno se a mãe não tiver uma boa alimentação. Ela tem que ter uma alimentação muito ruim para ela conseguir desnutrir o leite materno, mas ela se desnutre. O leite então, vai continuar, o leite ele vai continuar na formulação adequada. Exatamente, a prioridade é a do bebê, né? E aí, esse aleitamento materno, hoje tem alguns estudos, então a gente não pode afirmar que isso ocorra, mas tem estudos que dizem que sim, né? Então, por exemplo, se a mãe tem uma alergia a algum alimento, ela comeu muito aquilo durante a gestação, ela já estimula a produção de defesa do bebê, que são as imunoglobulinas. E provavelmente esse bebê também vai ter uma intolerância, às vezes, se não uma alergia, né, àquele mesmo tipo de alimento, né, pela continuação. E aí, lógico que junto ao aleitamento materno, a gente já começa com essa fase de introdução dos alimentos, que aí também vão colaborar. Então, por exemplo, o leite materno ele teria um sabor que vai, conforme vai evoluindo a fase da amamentação, então a idade do bebê, ele começa a mudar a sua composição para um teor um pouco mais salgado em termos de paladar, porque depois, a hora que você tira a alimentação, você começa com as frutas e logo com uma papinha pelo menos,
né? Então já teria também organicamente esta adaptação, essa preparação. Por quê? Porque antes, a não ser que a gente tenha um bebê que não seja saudável, que seja doente, né? E ele precisa de algum outro tipo de fórmula ou de alimentação, ele ainda não está preparado para receber isso.